Boa noite, me chamo Suirlane, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação em Biologia e estou finalizando o oitavo semestre. Hoje farei a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso e tive como tema o ensino-aprendizagem de matemática, sendo basilar para aprender biologia no ensino médio, na perspectiva do professor. Tive aí como orientador o professor doutor George Lailson e como co-orientadora a professora mestre Ana Paula. Na minha introdução, tanto escrita quanto na escolha da apresentação aqui, eu optei por falar da minha trajetória acadêmica. Haja visto aí que ela vai justificar a escolha do meu tema. Durante a minha formação no ensino básico, eu apresentei bastante dificuldade com relação, principalmente a relação com a disciplina de matemática. Eu finalizei o ensino médio sem conseguir desenvolver as 4 operações da matemática. Mas saí do ensino médio, surgiu a oportunidade de fazer este curso de licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação em Biologia pelo Instituto Federal e eu abracei a oportunidade. Iniciando no primeiro semestre veio a disciplina de cálculo, que para mim já foi uma surpresa. Haja visto aí que eu não escolhi um curso, pelo menos na minha cabeça, de engenharia, nem de matemática, então não contava com essa disciplina. Passando-se 2 anos, vieram as disciplinas específicas, onde veio aí uma com o nome de genética e uma outra com o nome de bioquímica. Foi quando eu percebi que a relação com a matemática ela poderia ficar ainda mais complexa, já que agora eu teria que utilizar esses conhecimentos matemáticos como base para desenvolver conhecimento em outras disciplinas. Foi quando eu dei a oportunidade do estágio e observando algumas metodologias de diferentes professores. E quando eu tive a oportunidade de estar em sala de aula, eu observei que essa não era uma dificuldade só minha, que que os alunos que eu estava acompanhando também, alguns apresentavam essa dificuldade, principalmente em relacionar esses conceitos matemáticos com outras disciplinas quando é necessário. E tudo isso me levou então aí à escolha, ao desenvolvimento de uma pergunta, né? Que é como os professores se posicionam acerca do debate sobre a relação entre o ensino-aprendizagem de matemática e a aprendizagem no ensino médio. Essa pergunta, ela vai circundar a minha pesquisa e é em função dela que eu tento desenvolver este trabalho. Para isso, eu tenho aí como objetivos o meu objetivo geral, que é identificar, caracterizar como os professores observam os reflexos do ensino-aprendizagem de matemática na aprendizagem da disciplina de biologia no ensino médio. E tenho também como objetivos específicos realizar uma análise através de uma revisão de literatura sobre o ensino da disciplina de biologia no Brasil, discutir como a disciplina de biologia se relaciona com outras disciplinas, especialmente com a matemática, e identificar os principais conteúdos matemáticos que influenciam na aprendizagem de biologia. Com esses objetivos, eu faço a minha revisão de literatura, divididas aí em 5 tópicos, onde eu tenho o primeiro, a educação no Brasil, onde eu cito as leis, diretrizes e bases, os parâmetros curriculares nacionais e alguns autores, como Cury. No meu segundo tópico, eu trago o ensino da biologia, onde eu escrevo aí sobre as diversas tendências educacionais, sobre a influência do contexto social vivenciado nas diferentes décadas, sobre as tendências atuais, que é a questão da interdisciplinaridade e a contextualização. Eu escrevo também sobre o ensino de matemática,
sobre educação matemática, sobre a matemática como ciência, sobre a importância que a matemática desempenha no papel de formação, nas capacidades intelectuais, na estruturação de pensamento, no desenvolvimento do raciocínio lógico, é, do raciocínio dedutivo dos alunos, a devida aplicação dessa disciplina na resolução de problemas, e cito alguns autores aí que trabalham nas pesquisas voltadas ao ensino desta disciplina. O quarto tópico é a aproximação entre biologia e matemática, onde novamente eu trago aí as práticas interdisciplinares em função dessas duas disciplinas, faço uma contextualização do ensino delas e cito aí um artigo que fala sobre aplicativos e o uso de softwares que podem aí facilitar a relação dessas duas disciplinas. Meu último tema são os temas articuladores entre essas duas disciplinas. Eu falo aí sobre a matemática, pontuando ela como uma análise quantitativa, sobre a biologia aí que vem para elucidar hipóteses. E continuando a minha revisão de literatura, agora eu fiz uma análise dos referenciais teóricos voltados a temas e conteúdos destas duas disciplinas. E com isso eu apresento este quadro, que não é de minha autoria, onde traz a relação de temas da biologia à esquerda e temas da matemática aqui à direita, apresentando aí alguns conteúdos da biologia, por exemplo, como cinética enzimática, e à frente os temas da matemática que estão relacionados a esses temas da biologia. E com o intuito de afunilar ainda mais esses conteúdos, né, mostrar ainda mais essa relação, eu fiz o levantamento e o estudo de duas obras diferentes. O primeiro foi do Ser Protagonista, onde eu analisei as obras do primeiro, segundo e terceiro ano desta coleção, que está em estado em vigência de 2016 a 2020. Então, folheando capítulo por capítulo, minuciosamente, eu selecionei os conteúdos matemáticos, não, desculpa, primeiro os conteúdos de biologia, capítulo por capítulo, e dentro desses conteúdos eu identifiquei os conteúdos matemáticos que são necessários e que estão presentes para o desenvolvimento do ensino dessa disciplina. E aqui eu posso citar no primeiro ano, por exemplo, Introdução à Citologia, onde eu identifiquei o conteúdo de matemática, unidade de medida. No segundo ano, aqui, taxonomia sistemática, no estudo das bactérias, e como conteúdo da matemática, função exponencial, e aí a representação de resultados em gráficos. O terceiro ano, a presença da matemática, ela é alta, principalmente no conteúdo de genética, onde nós temos aí conteúdos de matemática como proporção, porcentagens, probabilidades. O livro do terceiro ano, ele se resume basicamente nesses três conteúdos: genética, evolução e ecologia. E essa segunda tabela foi feita a partir da coleção de livros didáticos do Contato Biologia, também em vigência de 2016 a 2020, e da mesma forma, folheando capítulo por capítulo de Biologia, fui identificando os temas da matemática. O que difere essas duas tabelas da anterior é que aqui são apresentados conteúdos do ensino básico, conteúdos do ensino médio de Biologia, e os conteúdos da matemática do ensino básico, tanto do fundamental quanto do ensino médio. E a outra, elas já trazem conteúdos mais complexos. Agora, eu farei aí uma pontuação sobre a minha metodologia, que eu utilizei como metodologia de pesquisa e o cunho qualitativo, é pontuado e defendido por Nascimento 2016. Usei aí como estratégia de investigação o uso de questionários registrados em ambientes online. Eu utilizei especificamente o questionário
do Google Forms, onde eu distribuí a esses professores através de e-mails e utilizando aí os aplicativos de conversa como o WhatsApp. Eu fui atrás desses professores, consegui esse contato com eles por número de telefone e o que deixou mais fácil aí essa divulgação desses questionários a eles. Faço aí uma análise textual na minha metodologia para caracterizar o modo como será feito para justificar a metodologia de pesquisa de cunho qualitativo, a utilização dessas tecnologias que vêm sendo muito utilizadas, principalmente em função do momento vivido na nossa atualidade. E eu tenho como sujeitos de pesquisas 5 professores de biologia e 5 professores de matemática, todos de escolas do município de Guarantã do Norte e atuantes no ensino fundamental e no ensino médio, né, aí na educação básica, até o período do segundo semestre de 2020, que foi quando eu apliquei os questionários. Meu questionário ele foi estruturado em 2 sessões, onde a primeira tinha um objetivo aí de identificar esses professores, de conhecer um pouco sobre as suas trajetórias e suas formações. E a segunda foi onde eu busquei justificar os meus objetivos específicos, utilizando principalmente as minhas revisões de literatura e os quadros elaborados a partir dos livros didáticos. Com isso, com aqueles conteúdos, foi possível aí criar as questões aplicadas aos professores. Agora, farei uma análise sobre os resultados de discussões, iniciando pelos professores de biologia. Sujeitos e tempo de docência. Esse questionário foi aplicado aos professores de biologia, em um momento, e aos professores de matemática, onde eu tive em torno de 11 questões voltadas aos professores de biologia no primeiro questionário, e no segundo questionário, 10 questões aplicadas aos professores de matemática. Foram questionários diferentes. E aí, para manter a imparcialidade dessas respostas, eu optei pelo anonimato e não registrar o e-mail desses professores e nem solicitei que se identificasse através de nome. E aqui, para facilitar a análise, eu resolvi então dar nomes fictícios a esses sujeitos. Então, eu passo a chamá-los de Lúcia, Karina, Marcos, Luiz e Angélica. Lúcia, ela me pontua que está na educação entre 3 a 5 anos, Marcos e Angélica de 6 a 10 anos, Luiz e Karina mais de 10 anos. O objetivo dessa pergunta era identificar esses professores e depois fazer algum tipo de relação com as respostas, né, para poder tentar aí identificar se há variantes nessas respostas de acordo com o tempo de atuação desses professores. Na figura 1, eu trago então aí a resposta dos professores de biologia à seguinte pergunta: durante a sua graduação ou atuação enquanto docente, em algum momento você discutiu ou explorou sobre as relações de conceitos da matemática com a biologia no ensino médio? E eu tive aí 60% dos professores que responderam sim, 20% não e 20% falando que não se recordam. Isso nos leva a uma reflexão sobre como está sendo desenvolvido o ensino da interdisciplinaridade na formação desses professores, já que aqui eles me pontuam 2 professores que ele não teve a oportunidade de fazer esse contexto, essa relação do ensino da biologia com outras disciplinas, e o outro ele não se recorda. Resultado, aí agora vamos para a segunda questão. Eu apresento aqui no quadro 4 a resposta dos professores à pergunta. Saberia dizer em quais os conteúdos da biologia do ensino médio listados a seguir são explorados conceitos de matemática? Nós temos então aí vários conteúdos de biologia do ensino médio e o professor Marcos respondendo
todos os conteúdos que foram listados, inclusive ele acrescentou aí a alternativa outros. Então, ele consegue identificar a necessidade, ele sente aí a necessidade dessa matemática por uma quantidade considerável de conteúdos da biologia. Nós temos aí a pontuação de outros professores, como a Angélica, que vai em genética, por exemplo. Genética é a unanimidade de resposta entre todos esses professores. Até porque, se compararmos ao quadro lá dos livros didáticos, a genética realmente é muito forte a presença do ensino da matemática. No quadro 5, eu trago a resposta dos professores de biologia à pergunta: saber indicar quais conceitos matemáticos são abordados na biologia. Lá eu perguntei os conteúdos da biologia, aqui eu pergunto os conteúdos da matemática. E veja só, o professor Marcos, que antes pontuou todos os conteúdos de biologia, quando é pedido para ele citar os conteúdos da matemática, ele já não tem tanta firmeza assim, talvez ele não conseguiu no momento se recordar de todos, né? Aqui ele cita probabilidade, estatística, porcentagem, que são conteúdos que, segundo o quadro, a análise do quadro produzido, são conteúdos que estão presentes sim no ensino básico, e esses citados por ele estão principalmente relacionados ao ensino da genética. Nós temos como unanimidade aí a probabilidade, que foi escolhido aí por todos os professores. Resposta dos professores de biologia à pergunta: como você reage quando precisa ensinar os conteúdos que estão associados à matemática? Nós temos aí a professora Márcia, que responde: dou enfoque ao conteúdo de biologia e uso os conteúdos de matemática sem aprofundar. Essa foi a alternativa mais citada pelos professores, o que nos faz aí ter uma reflexão de que não deixe de estar correto, né? Ele está ensinando a disciplina de biologia e ele consegue relacionar, mesmo que de forma mais superficial, o conteúdo da matemática. Mas se ele consegue utilizar ainda desses conteúdos e desenvolver o, o seu conteúdo, fazendo com que o seu aluno consiga também aprender, e ele tem esse suporte para dar para esse aluno nas suas dúvidas em relação à matemática, né? Ele vai pelo menos conseguir desenvolver a sua aula. E nós tivemos aí o professor Marcos, onde ele pontua que com insegurança, pois não domina os conceitos de matemática. Agora que sim, é onde a gente consegue ter uma resposta forte. Né? Esse professor ele não hesitou em realmente responder qual que é a sua sensação, o que ele passa, o que ele sente ao ensinar os conteúdos de biologia que precisam da matemática. Então, de acordo com o Nespolo 2014, o problema que muitos temos com o aprendizado da matemática é histórico, já que existe um sentido pré-constituído nas pessoas de que a matemática é difícil. E com a resposta do professor Marcos, a gente percebe que não é difícil só para o aluno, também é difícil para o professor. Por isso, torna-se difícil para o processo de ensino-aprendizagem da biologia no ensino médio. O quadro 7, eu trago aí a resposta das perguntas. Conforme a experiência em sala de aula como professor, como você analisa a relação de aprendizagem que o aluno faz dos conteúdos de biologia quando envolve conceitos de matemática? A Lúcia responde: a maioria não assimila, apenas responde atividades baseadas em exemplos. E a Angélica: mais dificuldade na matemática do que no conceito biológico em si. Essa professora ela pontua que o aluno apresenta mais dificuldade em desenvolver a matemática que é exigida, que é necessária, do que o seu conteúdo, do que o conteúdo da disciplina em si. Então, isso nos traz novamente ao processo de interdisciplinaridade, que circunda o ensino e que se faz cada vez mais necessário. Então, nesse Polo 2014, com a orientação correta, é possível estimular a curiosidade. Tendo aí o desenvolvimento, a aplicação de uma interdisciplinaridade entre esses dois professores, né, entre o professor de matemática e o professor de biologia, a Angélica ela conseguiria, com certeza, desenvolver melhor sua aula e em consequência disso,
o seu aluno conseguiria assimilar melhor. Não que ela não esteja dizendo que ela não consiga desenvolver sua aula, mas ela percebe e identifica que o aluno tem mais dificuldade no conceito da matemática do que da sua disciplina. Resultado de discussões agora dos professores de biologia. Desculpa, dos professores de matemática. Eu tenho aí os sujeitos de pesquisa Antônio, Joana, Cleiton, Márcia e Luzia. Eles foram assim nomeados aqui. Antônio e Joana de 3 a 5 anos, Márcia e Luzia 6 a 10 anos e Cleiton há mais de 10 anos no ensino. Quando questionado aí sobre a pergunta, disciplinas do ensino médio em que os conteúdos da matemática ensinados são trabalhados, explorados. Nós tivemos como unanimidade de resposta a disciplina de biologia. Nessa questão, eu dei como opção todas as disciplinas que constam na grade curricular do ensino básico, bem como a química e a física, mas como resposta unânime desses professores, eles me pontuaram a biologia. E aqui, nessa figura 2, eu trago a resposta à pergunta. Você tem conhecimento que os conteúdos de matemática serão trabalhados em conjunto com os conteúdos de biologia? 80% desses professores respondem que sim, 20% responde que não, o que me traz uma incoerência nesses resultados. Haja vista que na questão anterior, todos os professores foram unânimes quanto ao marcarem conteúdo de biologia, a disciplina de biologia. E aqui eu tenho um desses professores que não consegue fazer aí essa relação. E isso pode ter sido causado, né, por uma insegurança por parte aí desse professor em saber quais disciplinas o aluno irá necessitar dos conhecimentos matemáticos, já que a interdisciplinaridade ainda é um grande desafio ao professor da matemática, por essa disciplina ser vista ainda como absoluta. No quadro 8, eu trago a resposta dos professores à pergunta: saberia indicar quais conteúdos matemáticos serão abordados na biologia do ensino médio? Eu tenho unanimidade dos professores aí, onde eles me respondem conteúdos matemáticos. Esses conteúdos, se comparados, se feito uma relação com o quadro dos livros didáticos, todos, em sua grande maioria, aparecem, eles constam. Tem professores que citam uma vasta quantidade de conteúdos, tem professores que foram mais sucintos, como a Luzia, aí, que citou frações, álgebras e equações. A grande maioria dessa resposta estão relacionadas no quadro realmente dos conteúdos exigidos aí na biologia do ensino médio, nos livros didáticos principalmente. E a matemática é desenvolvida em plenitude para aplicação em outras áreas do conhecimento. Nesta pergunta eu tive como resposta, eu identifiquei que esses professores eles fizeram uma avaliação do seu próprio trabalho e não do aprendizado matemático do aluno como um todo. Então, eu acredito que por isso a grande maioria dessas respostas elas foram negativas. E diversos estudos eles constatam certo descontentamento em torno da aprendizagem de matemática por parte dos alunos e professores, indicando assim que a matemática não está sendo desenvolvida em plenitude para aplicação em outras áreas do conhecimento. Pacheco, Andrés, 2015. Eu tenho aqui qual a relevância da matemática do ensino básico para o aluno que irá estudar biologia no ensino médio na sua perspectiva? Tem algumas respostas que me chamaram a atenção, como ao chegar no ensino médio com conhecimentos matemáticos satisfatórios, o estudante poderá traçar melhores estratégias e desenvolver habilidades, com isso aprimorar seu raciocínio lógico para resolver e interpretar problemas, bem como ajudará este aluno a criar modelos matemáticos que resolvam ou elaborem pesquisas na execução de problemas. Aqui nós temos uma unanimidade desses professores respondendo, relacionando, identificando, demonstrando a importância dessas disciplinas.
Agora eu faço uma associação entre esses resultados, eu sinalizo aí a importância da relação da biologia com outras disciplinas, especialmente com a matemática, em cima das respostas desses professores, né? Porém, foi possível aí verificar, né, que os professores eles caracterizam essa relação como algo difícil de se estabelecer. Em cima também das respostas dos professores, os professores de matemática, de biologia principalmente, quando questionados quanto ao ensino de conteúdos, quando exigem aí a aplicação da disciplina de matemática, mas eles também ressaltam que é útil, que é imprescindível e indicam que os conhecimentos de matemática são úteis, né, em várias áreas da biologia. Silva Júnior, 2008, ele investiga sobre os diálogos possíveis entre a biologia e a matemática no ensino médio. O autor ele afirma que o diálogo entre saberes da biologia e da matemática ocorre influências mútuas que contribuem para a contextualização e a integração desses temas. Silva Júnior, ele também faz uma pesquisa investigativa, onde ele demonstra a possibilidade de influências mútuas no ensino da biologia e da matemática. Essa pesquisa apontou a existência de elementos comuns na prática do ensino da biologia e da matemática no nível médio e afirma ainda que podem ocorrer práticas articuladoras entre essas disciplinas por todo o ensino médio, dando significado reais a ambos campos de saberes. Minhas considerações finais, né? Eu trago aí novamente o objetivo do meu trabalho, que era identificar e caracterizar a relação aí como esses professores enxergam a relação dessas disciplinas. Então, com a análise das respostas aos questionários, foi possível concluir que, sob a ótica do professor, existe uma importante relação entre o ensino-aprendizagem da matemática e o aprendizado de biologia no ensino médio, já que prévios conhecimentos de matemática são necessários para o aprendizado de diversas áreas da biologia. E é possível identificar e caracterizar como importante, imprescindível, útil, mas também é algo difícil de se estabelecer. Os professores eles deixam claro isso quando eles respondem às questões dos questionários, né? Eles identificam, sabem que esse diálogo entre essas disciplinas é necessário, mas eles também sentem essa dificuldade, enxergam também essa dificuldade por parte do aluno em relacionar essas disciplinas. Eu trago aqui as referências utilizadas nesta apresentação e gostaria de registrar aqui meus agradecimentos ao Instituto Federal de Mato Grosso pela oportunidade de cursar esta graduação. Agradeço também ao meu orientador pelo apoio, pela ajuda. Agradeço também à minha co-orientadora pela dedicação, por estar sempre comigo, quando eu procurei, foi sempre solícita em me ajudar, em me dar apoio aí. Muito obrigada aos dois pela força em desenvolver este trabalho. Muito obrigada e registro aqui meu agradecimento a todos, inclusive a banca.